Vocês estão vendo aqui a tela, pessoal? Eu tô. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, agora a gente já viu os elementos, tá? Que iniciam um sistema pneumático, toda aquela parte, tá? De preparação do ar comprimido, tá? Então, desde a captação, tá? Da compressão pelo compressor, do armazenamento nos reservatórios, tá? Até toda aquela preparação para tirar a umidade dele. Então, filtros, tá? A unidade de secagem, tudo isso são elementos iniciais, tá? Que fazem parte da preparação do ar para o circuito. Agora, pessoal, a gente vai considerar que uma vez que eu tenho o meu ar pronto, tá? Eu tenho o meu sistema preparado, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai montar um sistema pneumático, tá? De forma que ele passe por válvulas e atuadores e faça a atuação que eu quero, tá? Então, pessoal, de componentes de aplicações de sistemas pneumáticos, o primeiro e um dos mais importantes que a gente vai trabalhar, tá? São as válvulas, tá? Então, olha só, pessoal, válvulas, o que são válvulas, tá? São componentes que direcionam o fluxo de ar, impõem um bloqueio ou controlam a intensidade da vazão ou pressão, tá? Então, pessoal, a minha válvula, existem válvulas que fazem algumas, cada válvula tem uma aplicação diferente, tá? Tem algumas válvulas que são válvulas de bloqueio, tá? Essas válvulas, elas param, tá? Elas bloqueiam a passagem de ar e depois de acionadas, elas permitem, tá? Então, elas são como se fossem pequenos interruptores que a gente vai ter ao longo do meu sistema, tá? A gente tem as válvulas de direcionamento, tá? Então, essas válvulas direcionam, mandam um fluxo de ar para direções distintas, tá? E a gente tem as válvulas que controlam a intensidade de vazão ou de pressão. Ou seja, pessoal, por essa válvula aqui, se pode chegar a uma pressão. Se a gente coloca uma válvula controladora de 1 pascal, tá? Pode chegar a pressão de 2, 3, 4 pascal nela. Mas a que vai sair vai ser controlada. Vai ser sempre 1 pascal, tá? Então, isso, pessoal. Então, as válvulas têm essas funções, tá? Basicamente, direcionar, bloquear e controlar a intensidade, tá? A gente divide ela nos seguintes grupos, ó. Vamos lá. Pessoal, o primeiro grupo de válvulas que a gente vê aqui são as válvulas de controle direcional, tá? A gente vai se aprofundar nelas, tá? A gente vai ver, eu vou abrir aqui o FluidSim, que é o software de simulação, vou mostrar para vocês o funcionamento delas aqui, tá? Mas, em geral, tá, pessoal? Uma maneira simples da gente calcular o que é uma válvula de controle direcional. Uma válvula de controle direcional, ela direciona, tá, a passagem do ar, tá? Então, olha só, pessoal, essa válvula, ela pode receber, tá? E numa posição, ela vai receber uma determinada... Ela vai direcionar o ar para um determinado circuito. Numa segunda posição, ela vai adicionar o ar para o outro circuito, tá? Válvulas de bloqueio, pessoal. Válvulas de bloqueio são essas válvulas, tá? Que permitem ou não permitem a passagem do ar. Então, se eu chegar a uma válvula de bloqueio, ela permite a passagem do ar em uma determinada posição e na outra, não. Tá? Olha só, pessoal. Válvulas de controle de fluxo, tá? As válvulas de controle de fluxo são essas válvulas, tá? Que elas aumentam ou diminuem a intensidade da vazão ou pressão que passa no circuito, tá? Válvulas de controle de fluxo, na verdade, elas controlam o fluxo, tá? Para que direção se pode ou não ter a passagem em uma direção, tá? Válvula de controle de fluxo, normalmente ela permite a passagem de ar em uma direção e bloqueia em outra, tá? E por último, agora sim, essa que eu falei para vocês, a válvula de controle de pressão, tá?
Então, essa válvula aqui de controle de pressão é a minha válvula que regula a pressão que vai sair dela, tá? A pressão que vai entrar nela pode ser variada, mas aí que vai sair, a gente regula. Então, olha só, pessoal. 3 coisas, tá? Definem uma válvula. Posição. Pessoal, posições, tá? É a quantidade de condições que uma válvula pode assumir, tá? Passagem do fluxo para a saída A ou B da válvula. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que essas válvulas, elas são numeradinhas aqui, tá? O que que é isso? São as posições de uma válvula, tá? Quanto mais posições uma válvula tem, mais saídas e entradas de ar ela tem, tá? Então, olha só, pessoal, por exemplo, ó, essa válvula aqui, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essa válvula é uma válvula de 5 posições, ó. Então, ela tem 5 aberturas, ó. Aqui embaixo a gente não consegue ver, mas aqui em cima a gente consegue ver ela, ó. É uma abertura, tá? Por onde vai passar o meu ar, tá? Então, pessoal, essas aqui de baixo, tá? Ímpar. Normalmente válvulas de número ímpar são válvulas de entrada, válvulas de número par, desculpa, são posições de entrada, tá? Então, essa aqui, o meu circuito, ele vai entrar aqui, ó, na posição 1 e na posição 3, por exemplo, tá? E as posições de número par são posições de saída. Então, ela vai entrar com 1, ó. Aqui entra no 1, sai no 2, ó. Então, o ar que entrar aqui pelo 1 vai sair pelo 2, ó. Então, a gente tem uma posição aqui, ó, cruzada, tá? Aqui entra no 3, ó, vai sair no 4, tá? Então, posições, pessoal, é a quantidade de, a gente chama de condições que uma válvula pode assumir, tá? Ou seja, é o número de entradas e saídas que ela tem para passagem de ar comprimido, tá? Aqui a gente pode fazer, pessoal, algumas, tá? Ligações, ó. A gente pode ligar 1 com 2, 3 com 4, 5 com 4, 5 com 2, tá? Então, isso, ó, são as condições que a minha válvula pode assumir, tá? Para passagem de fluxo de ar. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é posição, pessoal? Entenderam? Ou não? Sim. Sim? Ó, então vamos lá, ó. Mas eu falei, olha só, pessoal. As posições aqui, ó, tá? Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui e refalar tudo que eu falei, tá? Isso que eu falei aqui para vocês, entrada de ar, é vias, tá? Posições, pessoal, é a quantidade, tá? De possibilidades que uma válvula pode assumir, tá? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Então, posição. O que é uma válvula de 2 posições, tá, pessoal? Ela tem 2 possibilidades para passagem do ar, tá? Pode ser 2 posições simples, tá? Na primeira posição, ele bloqueia a passagem do ar. Na segunda, ele permite, tá? Então, por exemplo, pessoal, essa válvula de 2 posições, por que ela tem 2 posições? Porque eu tenho 2 possibilidades para fazer com ela, tá? Na primeira, eu bloqueio, na segunda, eu permito a passagem do ar. Então, a gente fala que essa válvula de 2 posições. Cada posição, ó, na nomenclatura, ela é representada por um retângulo. Se uma válvula é uma válvula de 3 posições, ela tem 3 possibilidades, tá? Então, por exemplo, pessoal, na posição 1, ó, eu permito, ó, na posição 1, tá? Ó, a gente entra aqui. Na posição 1, ó, ele faz o meu fluxo ir pelo meu canal da direita, tá? Na minha posição 2, eu faço o meu fluxo ir pelo canal da esquerda. E na minha posição 3, eu bloqueio, tá? Ou seja, pessoal, aqui eu tenho uma válvula de 3 posições, tá? O que isso implica? Implica que numa posição eu mando o fluxo de ar para um lado, numa segunda posição eu mando o fluxo de ar para o outro lado, tá? E numa terceira posição eu bloqueio, tá?
Pessoal, numa válvula de duas posições, tá? A posição inicial, a posição default da minha válvula, tá? É a minha posição da direita, ó. Tá? Ou seja, pessoal, a válvula desacionada, tá? Essa válvula, quando ligado ao meu circuito e não acionada, essa válvula aqui, ela tá nessa, ela faz isso aqui, que é a minha posição da direita. Ou seja, pessoal, essa válvula aqui bloquearia a passagem, tá? Uma válvula de 3 posições, tá? É a válvula, a posição inicial dela, posição quando não energizada, posição comum delas, é a do meio, tá? Então, quando eu ligo essa válvula do meu circuito e eu ligo ela sem nenhuma passagem, sem nenhum acionamento, sem nenhum acionamento da válvula, tá? O que ela vai fazer é o que está indicado no meu meio, tá? Então, posições são possibilidades, tá? Que essa minha válvula tem. De formas... Então, se minha válvula atua de duas formas, ela é uma válvula de duas posições. Se minha válvula atua de 3 formas, ela é uma válvula de 3 posições, tá? Normalmente, 2 e 3 posições, tá, pessoal? A gente não encontra muito mais do que isso, não. Olha só, pessoal. Então, agora sim, tá? O número de vias, tá? Olha só, são pontos de pressão. Utilização de escape de ar de uma válvula, tá? As vias são os caminhos por onde o fluxo de ar comprimido vai passar, tá? Então, agora sim, ó. São aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esses buracos aqui, sim, pessoal, tá? Que a gente tá vendo aqui na foto, ó. São as vias, tá? É por onde o ar vai entrar na válvula e por onde o ar vai sair da válvula, tá? Então, essas são as vias. Então, essa válvula aqui que a gente está de exemplo, ó, ela tem 3 entradas de ar e 2 saídas, tá? Então, olha só, pessoal. As vias, tá? A gente representa normalmente, ó, como uma pecinha. Esses risquinhos aqui, tá? Então, ó, os quadradinhos, cada quadradinho representa as posições, tá? E esses risquinhos, ó, que cortam os quadradinhos, tá? Lá na norma ABNT NBR, se eu não me engano, no 85, 56 que a gente viu, tá? Essa é a representação. Então, olha só, pessoal, essa válvula aqui, ó, uma válvula de 5 vias, ó, 3 vias de entrada e 2 de saída. Então, olha só, uma válvula de 5 vias, ó, 3 vias de entrada e 2 de saída, tá? Essa válvula é de 2 vias, ó, uma de entrada. Então, essa válvula tem uma via só que ela entra e uma via só que ela sai, tá? Essa válvula aqui é uma válvula de 4 vias, tá? Uma válvula de 4 vias. 2 vias de entrada, 2 vias de saída. Então, o ar vai entrar, pessoal. O ar sempre entra pelas vias aqui de baixo. Na verdade, não, tá, pessoal? O ar ele pode entrar e sair por qualquer uma das vias, tá? Depende da forma que você vai ligar essa bobina, tá? Mas, normalmente, quando a gente vai representar um sistema, tá? A gente coloca o ar entrando por baixo e saindo por cima, tá? Mas não é obrigatório, tá, pessoal? São só as vias por onde o ar entra e sai. Ó, uma válvula de 3 vias, eu tenho 2 vias de um lado, uma via do outro. Uma válvula de 5 vias, eu tenho 3 vias de um lado, 2 vias do outro, tá? Então, isso que são vias, pessoal, são os locais, ó. Então, olha só, um exemplo aqui, ó. Essa válvula aqui, ó, essa válvula é uma válvula de 2 posições, né? Então, olha só, essa aqui é a posição original dela, ó. Então, ó, a gente tem uma via que vai entrar, tá? E uma via que vai sair, tá? Essas setas aqui, pessoal, já eu vou explicar o que elas funcionam, para que elas servem, tá? Então, olha só. Então ele tem, ó, as vias, elas começam sempre na posição original, tá?
Então, ó, essa válvula aqui tem duas vias, tá? Essa válvula tem, ó, uma, duas, três vias, tá? Essa aqui tem uma, duas vias, tá bom? Olha só, pessoal, tá? As vias, tá? São representadas por setas ou bloqueio em cada posição. Então, olha só, pessoal, presta atenção nessa minha válvula aqui, ó. Ela é uma válvula de duas posições, né? Se ela tem duas posições, ó, ela tem duas possibilidades, tá? A minha posição da direita, então, ó, vamos analisar essa válvula aqui, ó. A minha posição da direita, tá? Ela é a minha posição default da minha válvula, tá? Ela é a posição inicial da minha válvula, tá? Então, essa válvula aqui, ó, quando eu ligo ela no meu sistema, pessoal, se ela é representada por uma seta, tá? Significa que essa via, ó, que ela permite a passagem do ar, tá? Então, olha só, quando eu pego esta válvula e ligo ela no meu sistema pneumático, tá? Eu vou ligar assim, sempre o da direita, tá? Então, pessoal, normalmente, tá? A função normal, tá? Dessa válvula é permitir a passagem do fluxo de ar comprimido por ela, tá? Então, ela é uma válvula que a gente chama ela de válvula NA. Ela é uma válvula normalmente aberta, tá? Então, ó, o normal dela é aberto. Aí, pessoal, essa válvula aqui, ela tem um mecanismo de atuação dela aqui, que é de acionamento dela, tá? Que pode ser Ô Luiz, várias... não é o Oi. contrário, normalmente fechado e normalmente aberta, quando faz o bloqueio, igual no Não, relé? não. Que o relé, Ó, que o essa relé, o válvula... normalmente fechado dele é quando o circuito está ligado, né? E o normalmente aberto é quando há interrupção. Não, esse daqui é o contrário. Por quê? Quando ele tá... Olha só, No quando ele caso dela é tá quando ela está aberto... energizada ou não, né? Isso. Se ela Olha estiver só. energizada e estiver dando passagem direto, ela é normal aberta. Quando você Normalmente aciona aberto. ela e ela fecha, E ela... aí é. Ó, Entendeu? porque, olha só, aqui a gente tem uma NF, olha. Tá vendo a NF aqui, ó? Esse normal, tá? Ele é diferente, ele é o oposto do relé mesmo, tá? O relé normalmente aberto não permite a passagem e o normalmente fechado permite, tá? Só que olha só, aqui a gente tá falando de ar comprimido, tá? Então ele é o oposto mesmo. Então ó, o normal aberto, tá? Se ele tá aberto, ó, ele permite a passagem de ar, tá? Ó, porque ele tem uma abertura entre as minhas duas vias, tá? Então, ó, o normal, tá? A situação normal dessa válvula aqui, tá? A situação normal dela é permitir a passagem, tá? Então a gente chama ela de uma válvula normalmente aberta, tá? Pessoal, O caso aí, essa Luiz, é válvula quando aqui, ela não tem acionamento nenhum, né? Nem acionamento mecânico, nem acionamento nenhum, elétrico, né? A nenhum, posição nem normal dela, mecânico nem sem nenhuma elétrico. anotação, ela é da passagem direto, né? Isso, é a posição normal dela, tá? Ó, a posição normal na válvula de duas vias é sempre a da direita, tá? A posição normal numa de três vias é sempre a do meio, tá? Como que a gente identifica qual que é a posição normal de uma válvula? Se ela for de duas posições, é a minha da direita. Se ela for de três posições, é a minha do meio, tá? Então, olha só, qual que é o normal, ó? Qual que é o normal dessa válvula? O normal dela aqui, uma seta, ó, a seta, ó. Seta representa passagem e esse Tzinho aqui, meu, ó, representa bloqueio, tá? Então, qual que é o normal dessa minha válvula de duas vias aqui? Hein, pessoal? Caso ela tá dando passagem direto. Quando você Ela tá dando aciona ela, passagem, ela né? bloqueia. Isso. Então, o normal dela, ela tá aberta, tá? Olha só, essa válvula não acionada, tá? É a posição normal dela. Pessoal, o acionamento de uma válvula, tá? Pode acontecer por vários elementos, tá? Pode acontecer por
pode acontecer pode ser um botão mecânico, tá? Pode ser um botão manual, pode ser várias coisas. Pode ser até um relé que está ligado no circuito elétrico. Já? Quando eu aciono ela, pessoal, tá? Ela sai da minha posição da direita, ó, a minha válvula ela desloca. Ela sai da direita e vai para esquerda. Então, ó, ela vai para essa configuração aqui, ó. A da direita é a minha configuração normal. A da minha esquerda é a minha configuração acionada, tá? Então, ó, pessoal, quando eu aciono ela, eu saio da configuração da direita e venho para a configuração da esquerda. O que essa minha configuração da esquerda faz? Ela libera a passagem de ar. Essa aqui? Não. A da esquerda é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Que eu destaquei aqui. O que ela faz? Ela corta o fluxo de ar, né? Corta o fluxo, ó. Seta representa a passagem, tá? Tzinho representa corte. O bloqueio dela ali. Bloqueio dela. Tá Aí joia? tem umas outras que liberam o ar. É igual tem no laboratório. Isso. A gente tem válvula de várias formas, tá bom? Então, olha só, pessoal. Ó, essa daqui, ó, já é diferente, ó, não é? Olha só aqui comigo. Essa daqui, essa válvula direcional, ó, o normal dela é da direita, né? Então, pessoal, qual que é a configuração normal dessa válvula? É permitir a passagem de ar de 2 para 3 e bloquear a entrada de ar na minha via 1, né? Este é o normal dela. Então, quando essa válvula não está acionada, ela está fazendo esta função, tá? E aí o acionamento dessa daqui, pessoal, é feito por um botão mecânico, tá? Aí eu vou lá e aperto o botão. Quando eu aperto o botão, tá? A minha válvula sai da posição normal para a minha posição ativada, tá? Na minha Luiz, posição ativada... Oi? Essa segunda seta da posição da esquerda, ela não tá ao contrário, não? Não, é assim mesmo. Porque, por exemplo, Uma válvula, ó. A 2 é a entrada. Quando ela tá desacionada, ela tá mandando de 2 para 3, bloqueando na 1. Quando você aciona ela manda de 2 para 1 e bloqueia 3. Então ela tinha que ir de 2 para 3 ou de 2 para 1, não é? Não, ó. Quando a gente aciona ela, ó. Esta válvula aqui, tá? A gente tem, pessoal, várias configurações de válvula, tá? Esta que está representada aqui, quando acionada, ela libera de 1 para 2 e bloqueia 3. É porque eu tô achando estranho, porque normalmente, por exemplo, é uma entrada aqui e 2 saídas, né? Porque uma hora tá para 3 ou uma hora tá para 1, entendeu? Depende, cara. Tem várias aplicações. Que essa aplicação eu não tinha visto ainda. Não tinha visto? Tem várias aplicações, tá? Ó, uma válvula, ela pode permitir num fluxo e depois permitir no outro, tá? Se você tem um sistema que precise isso, a gente tem uma válvula que tem essa aplicação. O que eu já vi era o seguinte, por exemplo, assim, uma alimentação de ar pneumático, por exemplo. Ela tem uma alimentação aqui que vem tipo de uma flauta que é geral para tudo. Então aqui normalmente no 2 não voltaria fluxo, entendeu? Você só comutaria... Você tá falando... Tipo assim, você tá falando que essa seta seria assim, né? A do outro. Seria assim... Ó, ela vai na posição, ela vai do 3 pro 2. A da direita tá certa. Tô falando da esquerda. A da esquerda era do 2 para 1. Ah, inverte a seta aqui, né? Isso. Uma entrada e 2 saídas. Isso, porque a 2 era uma entrada comum, né? Depois, quando desacionada, mandava um ar para 3 para abrir uma válvula. E quando acionava ela, mandava o ar pro 1 para acionar outra válvula, entendeu? Pode ser também. Existem várias aplicações. Entendi. Entendeu? É que essa voltar pro fluxo eu não tinha visto ainda. Mas pode. Beleza. Essa daqui ela permite num fluxo, ela permite numa direção, no outro fluxo ela permite na outra. Tá? Então, olha só, pessoal. Como que é a fórmula, tá? A norma DNI 5599, tá?
ISO 12019 para construção de válvulas, tá? Então, olha só, foi isso que eu falei para vocês. Posição, a gente representa por quadrado. Cada posição é um quadradinho, tá? As minhas vias, ó, são essas setinhas que entram nos quadrados, tá? E, pessoal, as minhas setas, ó, representam, tá? Ó, a gente tem a seta até de dupla via, ó. As minhas setas representam a passagem, tá? O sentido no qual permite a passagem do ar, tá? E esse daqui, ó, esse Tzinho fala de bloqueio. Tá? Então, olha só, pessoal. Olha só, um exemplo aqui, tá? Então, um exemplo muito comum aqui, ó, pessoal. Essa válvula aqui, tá? Ó, numa ligação normal, tá? Numa ligação normal, ó, o fluxo vai de 1 para 2, tá? E de 4 para 3. Tá? O fluxo vai de 1 para o 2 e de 4 para o 3, tá? Quando você, então, essa daqui, ó, o meu bloquinho da direita, é a posição normal dela, tá? Quando você aciona, ela sai da posição normal e vai para a posição acionada, tá? Então, olha só, quando ela está acionada, ó, as minhas vias saem aqui, daqui e vêm para cá, ó. Então, fica aqui, ó. Fica 1, 2, 3, 4, tá? Ó, não, é o contrário. É assim, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, desacionado, meu fluxo vai de 1 para 2, tá? E de 4 para 3. Quando a gente aciona, pessoal, o meu 1 vai para o 4 e o meu 2 vai pro 3. Tá joia? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Todo mundo está entendendo bem? Sim. Sim? Então, olha só. Então, pessoal, a vazão, tá? De uma válvula, ela não depende só das dimensões e da sua geometria, tá? Ela também depende de algumas outras variáveis, tá? Então, a vazão de uma válvula, ela depende da pressão absoluta. Vocês lembram o que é a pressão absoluta, pessoal? É a pressão dentro da válvula mais a pressão atmosférica, né? Então, ela depende da pressão absoluta, ela depende da queda de pressão, ela depende dentro da válvula, né? Ela depende da relação entre a queda de pressão na entrada da minha válvula com a queda de pressão na saída da minha válvula. Ela depende, ó, da temperatura da onde eu vou colocar essa válvula para funcionar, tá? Então a temperatura se eu vou colocar essa válvula perto de uma caldeira ou perto de um outro elemento, tudo isso influencia no meu circuito. Tá joia? Então, olha só, pessoal. A vazão, pessoal, ó, a gente trabalha, tá? Com a vazão de volume normal, tá? É o volume ocupado por uma quantidade de ar quando está a 0 graus Celsius e submetido a uma pressão absoluta de 1,013 bar, tá? Então, toda vez que a gente falar de volume normal de uma válvula, a gente está falando desse volume aqui, tá? Então, pessoal, isso daqui a gente está falando de a vazão, são as unidades de medida de vazão que passa por uma válvula, tá? Olha só, agora eu vou falar aqui para vocês, pessoal, da nomenclatura de válvulas, tá? Existem algumas nomenclaturas para válvulas, pessoal, tá? Existe a ISO 5.599 ou 5599 e a ISO 1219, tá?
Pessoal, a gente normalmente, tá? Essa ISO aqui, ela usa letra. E essa daqui, ela usa número. Usa número. E essa daqui, ela usa letras. A que mais a gente vai encontrar é essa daqui, tá? Então, olha só. A minha entrada de pressão, que vem direto da pressão, é a 1, tá? Olha só, 3, 5 e 7 normalmente são as entradas de baixo. Números pares são as entradas de baixo. Números ímpares são as entradas de baixo. Números pares são as entradas de cima, tá? Então, olha só. Naquele que a gente viu aqui, ó. Embaixo a gente tem 1, 3, 5. E em cima a gente tem 4 e 12, tá? E o tipo de acionamento dela, ó. O tipo de acionamento dela é um código de dois números, tá? Então, a gente tem acionamento 12, 14, 13. Cada um desses códigos representa um tipo de acionamento desse circuito, tá? Então, vamos lá, ó, pessoal. Então, já que a gente está falando de acionamento, tá? Vamos falar aqui de acionamento. Pessoal, então a gente viu que uma válvula, tá? Ela tem a posição normal dela e a posição acionada, né? Pessoal, a posição normal, que é o meu quadradinho da direita, representa a função que ela faz quando ela não está acionada, né? Bom, agora quando eu aciono a minha válvula, ela vai para a posição da minha esquerda, tá? O que faz, pessoal, essa válvula ser acionada, tá? Aí é uma infinidade muito grande de coisas que pode acionar essa válvula, tá? O primeiro que a gente tem aqui, pessoal, que ele está chamando aqui de muscular, tá? Mas a gente pode encontrar por aí também o nome de manual, tá? O que é uma função muscular ou uma função manual, tá? São, pessoal, acionamentos feitos por um operador, tá? Então, esse operador pode ser feita por uma alavanca qualquer. Essa é uma representação genérica, tá? Pode ser feito, pessoal, por uma botoeira. Pode ser feito por um interruptor, tá? Ou até mesmo por um gatilho, tá? Então, isso daqui, ó, esse daqui é a representação de uma alavanca, de um acionamento muscular, tá? Ó, esse acionamento aqui é geral, tá? É um acionamento geral, pessoal, um acionamento que pode ser feito por um... Quando você não quer representar especificamente, você coloca lá no seu sistema um acionamento geral, tá? Qualquer entrada mecânica. Um botão, uma alavanca ou um pedal, tá? Então, esse acionamento aqui vai ser feito por um operador. Pessoal, o meu acionamento pode ser mecânico, tá? O meu acionamento, ele é feito por um botão físico, tá? Mas quem vai fazer esse meu acionamento não vai ser um operador, tá? Vai ser o meu próprio sistema. Então, pessoal, ó, pode ser feito, tá? Por um came, tá? Que é muito parecido com um botão. É um pino que você aperta, ele avança e retrai, tá? Então, por isso que a gente chama aqui de came. Ele pode ser feito por um rolete, tá? Já eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse rolete. Por um gatilho, pessoal, tá? Esse gatilho, ele pode ir para cima ou para baixo, tá? Dependendo da minha utilização. Ou pode ser feito por mola, tá? Esses daqui são os acionamentos que a gente chama de acionamentos mecânicos, tá? O meu acionamento pode ser feito por uma linha pneumática, tá? Já que todo o meu sistema é pneumático, eu posso usar uma entrada de ar para acionar ou não acionar a minha válvula, tá? E, ó, esse daqui é de piloto positivo, que a entrada de ar faz o acionamento dela. Essa entrada aqui é de piloto negativo ou decréscimo de pressão, que a saída de ar faz uma saída dela, tá? E por último, pessoal, não tem aqui, tá? Mas a gente tem também o acionamento que a gente chama de acionamento elétrico, tá?
que é um acionamento elétrico, pessoal? Um acionamento elétrico, tá? Muito utilizado em sistemas, tá? Automatizados, ó, a gente tem aqui a nossa válvula, tá? E o acionamento dele é feito por uma válvula que a gente chama de válvula solenoide, tá? Então a gente tem um solenoide aqui, ó, que é ligado numa rede elétrica, tá? Normalmente a gente liga isso daqui em um controlador, o controlador que está controlando o meu circuito, tá? Quando ele recebe sinal elétrico, ele aciona. Quando ele não recebe sinal elétrico, ele volta para sua posição normal, tá? Então, este tipo de válvula aqui, a gente chama ela de válvula elétrica ou válvula de solenoide, tá? Então, olha só, pessoal, exemplos aqui, ó, tá? O meu botão, pessoal, é uma botoeira, ó, que a gente aperta. Enquanto a gente apertar, ela tá acionada, tá? Enquanto ela não estiver apertada, ela não está acionada, tá? Ó, a gente tem vários tipos de botoeira, ó. Pessoal, aqui, ó, a minha alavanca, tá, ó. Quando a gente gira a alavanca, ela tá acionada, tá? Uma vez girada, ela vai ficar acionada até que a gente volte, ó. A alavanca tem algumas representações de alavanca, ó. Quando a gente voltar a alavanca para minha posição original, ela volta para minha posição normal, tá? Então, olha só, pessoal, botão, pedal, ó, o operador vai apertar o pedal e vai acionar a minha válvula. Quando ele tirar o pé do pedal, ele desaciona a minha válvula, tá? Então, ó, acionamento por botão e acionamento por pedal, a minha válvula ela vai ficar acionada, tá? Só enquanto a gente estiver apertando. Quando a gente tirar ele, normalmente elas voltam para a posição original. A minha simbologia de alavanca aqui normalmente não, tá? Você tem que quando você vira para um lado ela funciona de um jeito, quando você vira para o outro ela volta para o funcionamento normal. Olha aqui, pessoal, o acionamento mecânico, ó. Olha aqui o câmbio, tá, ó. O câmbio, pessoal, ele é uma bolinha aqui, tá? Ó, ele é, ó, uma haste, tá? Que vai ser acionada, tá? Isso daqui, pessoal, pode ser uma chave de fim de curso, tá? Quando determinado coisa chegar a encostar no câmbio, vai ativar esse sistema pneumático que vai fazer alguma ação. Por exemplo, a ação de... Bom, essa válvula aqui, pessoal, tá? Ela controla um pistão, tá? Então, um pistão que vai empurrar uma carga para uma esteira. Então, as cargas vão parando aqui. Quando completa o meu número de cargas, ele aciona o meu câmbio e aí o meu pistão empurra as minhas válvulas, empurra a minha carga para a minha esteira, tá? Olha só, pessoal, a gente tem aqui a de gatilho, ó, tá? Olha só, então o meu gatilho, ó, ele tem que ser pressionado, tá? Para que ele, ó, ele chama de rolete ou rolete articulado, tá? Ele tem que ser, ó, aqui mostra direitinho, ó. Epa, cadê? Um desenho aqui, eu acho que eu acabei tirando, tá? Funciona, ó, pessoal. Esse daqui, ó, basta o gatilho ser apertado. Esse daqui, o gatilho tem que descer para depois apertar. Esse daqui vai apertar, ó, a força vai ser feita aqui, tá? Então, ó, nesse tipo de sistema aqui, ó, a força é aplicada aqui e ele fecha. Nesse tipo de sistema, ó, a força é aplicada assim, ó. Então, ele vai deitar e apertar, tá? Então, aqui, ó, a gente pode falar que a força está aplicada, nesse caso aqui, ó, na minha vertical, tá? E nesse daqui, ó, a força, a diferença do rolete para o meu gatilho é o sentido em que onde a gente vai aplicar a força para fazer o acionamento da minha válvula. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Hein? Opa. Alguma dúvida ou não? Por mim, não. Tranquilo? Ó, nem vi que minha câmera tinha parado de funcionar. Peraí, vou voltar a câmera.
Bom, ela desligou aqui, pessoal. Enquanto ela liga, tá? Então, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, pessoal, tá? Olha só, como que a gente identifica uma válvula, tá? A identificação de uma válvula, pessoal, tá? Ela é falada bem pela função dela, tá? Então, primeiro, tá? A gente coloca o número de vias, tá? Então, a identificação de uma válvula é assim, ó, válvulas. Aí, primeiro o número de vias. A gente coloca a barra, a posição dela, o número de posições que ela tem, tá? Depois a gente coloca o tipo de acionamento, tá? Então, por exemplo, ó, acionamento por botão, acionamento por alavanca ou acionamento por came, tá? Então, ó, vai, ó, válvula, VP, acionamento, tá? E o tipo de retorno, tá? Olha só, pessoal, o tipo de os retornos, tá? Acionamento e retorno, a gente tem os mesmos tipos, tá? Tudo que pode acionar uma válvula pode fazer ela retornar, tá? Então, olha só, aqui numa válvula, tá? Numa válvula, a representação dela, que está deste lado aqui, ó, do meu lado esquerdo, tá? Ela é a minha representação de acionamento, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem uma mola, ó. O que está do lado esquerdo é a minha representação de acionamento. O que está do meu lado direito, tá? É a minha representação de retorno. Ou seja, é o que tem que ser acionado para que a minha válvula retorne para a posição inicial dela, tá? Então, olha só, pessoal, essa válvula aqui, se a gente tivesse que nomear ela, classificar ela, ela seria, ó, uma válvula, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, ó, primeiro, ó, vai o número de vias, depois o número de posições. Então, essa válvula aqui, pessoal, quantas vias ela tem? Hein? 4. 4. Quantas posições ela tem? 2. 2. Então, ela é uma válvula que a gente chama de uma válvula 4x2. Ou seja, ela tem 4 vias e 2 posições, tá? Então, ó, primeiro é vias, depois posições, depois vem o tipo de acionamento dela, tá? Essa daqui, ó, é de acionamento geral, tá? Então, ó, acionamento geral. Qualquer coisa é um acionamento mecânico qualquer, tá? E, pessoal, aí já não fica mais obrigatório, tá? Mas a gente encontra, tá? Então, ó, a gente põe primeiro o acionamento e depois o retorno, tá? Então, essa é uma válvula 4x2 de acionamento geral e retorno por mola, tá? Então, normalmente, é assim que a gente dá nome para uma válvula, tá? Então, uma válvula, número de via, número de posições, o tipo de acionamento e o tipo de retorno, tá? Então, ó, com certeza na prova vai cair uma válvula lá e vou pedir para você dar o nome dela, tá? Então, isso aqui tem que estar bem entendido, ó. Ó, pessoal, são as válvulas direcionais que irão determinar se um atuador irá avançar ou retornar, girar no sentido horário ou girar no sentido anti-horário, tá? As válvulas direcionais também podem ser utilizadas para acionar outras válvulas de acordo com as condições do circuito de comando do sistema pneumático, tá? Então, o meu circuito, pessoal, ó, eu quero que ele faça uma determinada, tá? Uma determinada relação, tá? Uma válvula, pode ser que eu não encontre uma válvula que faça essa relação, tá? Mas se eu usar uma válvula ligada em outra,
Pode ser que a gente encontre, tá? Ou até uma válvula para acionar outra, tá? A gente pode trabalhar dessa forma, tá? Então, olha só, pessoal, as válvulas direcionais, elas são responsáveis pelo direcionamento do fluxo de ar, tá? Para a condição de trabalho no fluxo em um sistema pneumático, tá? Então, uma válvula de direcionamento, ela direciona o caminho do ar, tá? Esse caminho do ar aqui, pessoal, tá? Quando você direciona o caminho do ar, você faz o ar chegar no ponto A ou chegar no ponto B, tá? Ele chegar no ponto A ou chegar no ponto B, faz o circuito uma hora acionar um determinado atuador, hora acionar outro, tá? E é o que você quer. Você quer justamente isso. Que hora ele acione um determinado elemento, hora ele acione outro. Vou arrumar minha câmera aqui, só um minutinho agora, pessoal. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá? Um exemplo, tá? Exemplos de válvulas direcionais, tá? E quero mostrar aqui para vocês o funcionamento delas, tá? Então, ó, pessoal, ó, vamos, aqui já está escrito, tá? Mas vamos pensar nela aqui, tá? Então, ó, vamos classificar essa válvula. Então, primeira coisa que a gente classifica, tá? É o número de vias que ela tem. Quantas vias ela tem? 2. 2 vias, né? Então, ó, ela tem via 1 e a via 2, né? A via 1 é a via de pressão, a via 2, ó, igual, como tá aqui na norma, ó. Via 1 a gente chama de via de pressão, tá? E a minha via 2 é a minha via de utilização. Então, ó. Então, olha aqui, pessoal. Opa. Então, ó, via 1 e via 2, tá? Quantas posições ela tem? 2. 2, né? O acionamento dela é feita por um came e o retorno por uma mola. Tá? Então, olha só, pessoal, essa via aqui, tá? Quando ela não está acionada, tá? Na posição normal dela, o que ele está fazendo? Tá fechado. Tá fechado, né? Tá Não tá bloqueando o permitindo. ar. Tá bloqueando o ar. Olha aqui, pessoal, o desenho por dentro dela, ó. Então, olha só, como que ela tá quando ela tá fechada, tá? Professor, Olha só. Oi. como que o Kami está representado aí? O came, ó, é esse negocinho aqui, ó. Ah, beleza. Ó o came aqui, ó. Valeu. A gente tem aqui a lista de representação, ó. Ó o came aqui, tá vendo? Uhum, Tá? valeu. Ó, então, nada. Olha aqui a representação física dele, tá? Então, ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó, tá? Ela tá em cima da mola, ó, e ela não tá permitindo a passagem do ar. Ela tá bloqueada, tá? Então, ó, é a minha posição normal. Então, ela é uma normalmente fechada, tá? Porque normalmente ela não permite a passagem do ar, tá? Olha só, pessoal. Quando eu aciono, quando o meu came aperta, ó, ele empurra a minha bolinha e empurra também a minha mola. Ó. Então, ó, o ar que chegava aqui e parava, ele encontra um caminho para seguir. Ele segue na tubulação. Ó, ele sai pelo meu 2, tá? Então, ó, ela era normalmente fechada. Quando você aciona o came, ela fica uma normalmente aberta, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos ver aqui, Luiz, ó. Oi.
Desculpa interromper. Você tem algum videozinho aí mostrando aí essa representação mais fácil? Mais do que isso, eu vou mostrar aqui o funcionamento dela no simulador aqui agora. Ah, Olha só. beleza. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, um compressor, tá? Um compressor de ar. E aqui, ó, uma válvula, tá? De ação simples. Aí aqui, pessoal, ó, supply elementos, atuador. Eu vou pegar aqui, ó, uma válvula, tá? Olha só, pessoal. Cadê a válvula? Olha a válvula aqui que a gente estava falando, ó. Ó, a posição, ó, vem normalmente, ó, da direita é o normal dela, ó. Então é o 1, ó. Então, ó, entra pelo 1, ó, e sai pelo 2, ó, tá? Então, olha só, tá? Quando eu aciono, tá? Ó, aqui a gente controla a pressão que está saindo do meu compressor, tá? Ó, então o meu sistema, ó, tá? Qual que é a posição normal dele, tá? Normalmente fechado. Então, olha só, o meu ar está chegando até aqui, tá? E aqui, ó, ele está fechado. Ele não vai conseguir passar, tá? Então, ó, chega. O meu atuador, até o meu atuador não chega, válvula, tá? Olha só, pessoal, quando eu aciono aqui, ó, eu acionei ele, o que aconteceu, ó? Chegou, permitiu a passagem, ó. Chegou no meu atuador, o meu pistão avançou. Tá? Ó. Então, ó, normalmente, ó, não passa, tá? É o normal dela é não passar. Quando a gente aciona, ó, faz o acionamento chegar lá. Viu, pessoal? Muito, 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 muito simples, tá? Vamos voltar aqui. Olha só. Então, olha só. Você queria entender o funcionamento físico dela? É isso que você queria entender? Eu não... Não, é só essa passagem mesmo. Essa passagem mesmo? Olha só. Agora ficou melhor, deu para entender lá na Deu para ver? representação. Ó. Então, olha Isso, esse tipo. deu. Olha só, esse tipo de válvula aqui, tá? Então, vamos ver o nome dela, ó. A representação dela tá aqui, tá? Ó. Tá? Bom, quantas vias ela tem? Hein? Quantas vias essa Três. válvula tem? 3. E quantas posições? 2. 2. Então, ela é uma via, ó, 3 meios, tá? Ela é uma válvula 3 meias. O acionamento dela é por botão e o retorno é por mola. Então, olha só, pessoal. Normalmente, tá? A posição normal dela é essa daqui, ó. Então, a posição normal dela, tá? Ela não está permitindo. Ela está tampando a passagem em 1, tá? E permite a passagem de 2 para 3. Então, olha só, pessoal. Esse daqui, ó, é o desenho dela de 2 para 3, ó. Então, ó, em cima da minha 1, ó, fica um impedimento físico, né? Porém, o meu 2, ó, tá livre e o meu 3 tá livre, tá? Então, ó, ele permite a passagem aqui, ó, de 2 para 3, tá? Consegue passar aqui. Olha só, pessoal. Quando a gente aciona a minha válvula, todo esse mecanismo anda, ó. Então, esse pistão, este pino aqui, ó, que não estava impedindo o 3, passa a impedir o meu 3. E este daqui que estava impedindo o meu 2, anda para frente e permite a passagem. Então, olha só, agora eu consigo uma passagem de 1 para 2, tá? Então, olha só, aqui, ó, ele só permitia de 2 para 3, tá? De 2 para 3, poderia passar, tá?
Mas, ó, de 1, não. Agora a gente consegue ligar, ó. Então, vamos ver, ó, a aplicação dessa... Não precisa. Olha só, pessoal. Vamos colocar, ó. Então, ó, uma válvula aqui, ó. O próprio nome dela fala, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, válvulas 3 meias com botão, push button. Ele não fala o retorno, não, só fala o botão de entrada, tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma válvula, ó. Então, se eu fizer a ligação assim, ó, o 1, o 2 aqui, tá? Ah, aqui do meu 3, eu vou deixar aberto, tá, pessoal? Eu posso ligar aqui um fim de linha, tá? Alguma coisa assim, daqui ele vai ligar para um ar, tá? Um fim de linha, alguma coisa assim, eu posso deixar. Mas a gente pode deixar assim também, tá? Aberto, tá? Olha só, quando a gente dá play, ó, a minha posição, ó, inicialmente, ó, ele chega na minha ligação 1, tá? E, ó, quando tá na minha ligação 1, ó, bloqueia, tá? Aí eu vou vir aqui, pessoal, e vou apertar o botão, tá? Ó, eu tô com o meu mouse pressionado ainda, tá? Então quer dizer que o botão tá apertado. Quando o botão tá apertado, ó, ele vai para a posição normalmente aberto. Então, ó, ele permite a passagem de ar, ó, do meu 1 para o meu 2. Então, o meu ar passa, ó, e chega lá na minha válvula, tá? Pessoal, quando eu voltar, tá? Quando eu soltar o botão do meu mouse, ó, ele tem um retorno por mola, tá? Então, vai fazer ele voltar para a posição original. Ó, corta a entrega de ar para o meu pistão volta para a posição original. Ó, eu vou lá, pressiono, ele aciona o pistão, porque ele vai para o modo da válvula acionada. Na ligação que eu fiz, tá, pessoal? Eu liguei o meu 1, eu liguei o meu 2 no meu pistão. Então, para essa ligação que eu fiz aqui, ó, o ar só passaria de 2 para 3, tá? Nesse caso aqui, não tem passagem de ar nesse sentido. Poderia ter? Poderia. Nesse caso aqui, não tem, tá? Não tem passagem de ar nesse sentido. Então, quando a gente vem aqui e pressiona, tá? A gente faz o ar chegar lá, ó. Só que eu tenho que ficar pressionado, tá? Quando eu solto aqui, ele volta. Já é, ó. Mas a minha entrada aqui é um botão físico. Deu para ver, pessoal? Deu. Todo mundo viu? Então vamos lá, ó. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, então, ó. Então, pessoal, ó, a gente tem uma série de molas, tá? Olha só, pessoal, essa aqui, ó, o funcionamento, ó, é o mesmo da outra, tá? Só que agora, ó, o acionamento não é por um botão, é por um câmbio, tá? Então, olha só, normalmente aqui, ó, o meu ar chega aqui, ó, e não tem por onde passar, ó, ele tá passando aqui por trás, ó. Opa. O ar chega aqui, ó, ele tá passando aqui por trás, ó, e ele não consegue passar aqui. Quando a gente aciona o nosso câmbio, ó, então a gente aciona o câmbio, tá? O ar consegue passar, ó. Então, normalmente, ó, a gente só tem passagem, ó, de 2 para o meu 3, tá? Então, ó, o ar passa do 2 para o meu 3 no normal, tá? Mas, bom, a ligação que eu fiz aqui, ó, não é essa que eu quero, tá? Quando eu aciono, ele vai do 1 para o 2. Então, olha só, pessoal. Então, tudo vai da ligação que eu faço, tá? Então, vamos voltar. Então, percebe que essa válvula aqui, ó, é a mesma do outro, tá? É que não tem aqui. Na verdade, tem, mas tá difícil achar.
Não tem aqui a válvula por Cami. Tá? Mas, ó, pessoal, eu posso pegar uma válvula aqui, ó. Manualmente operada, ó. Então, Não ó, é o funcionamento... ali, professor? O quê? Não é aquela última ali, ó? Essa aqui? Ó, essa É. mesmo, obrigado. Aqui, ó. Mas você vê que o funcionamento dela é exatamente o mesmo, ó, pessoal. A gente pegar. Deixa eu fazer. Olha só, pessoal. Ó, eu inverti a ligação, né? Ó. Quando eu dou play, ó. Ó, eu inverti a ligação agora. Agora ele tá entrando no 2 e tá passando pelo 3, ó. A mesma válvula, tá? Eu só inverti a minha ligação, ó. Então, a mesma válvula aqui, ó, pessoal, tá? Ó. Como eu liguei de 2 para 3, ela deixa passar o ar, né? Pessoal, quando eu acionar ela, vamos ver o que acontece? Tá? Ó, quando eu acionar ela, ela continua deixando passar o ar. Tá? Então, não altera. Agora, se eu fizer a ligação da outra forma, ó. Se eu pegar ela, ó, mesma válvula, tá? Eu ligar de uma forma diferente, ó. Em vez da minha entrada ser no 1, ó, é aqui no meu 2. Ó. Tá? Ó, inicialmente tá bloqueando. Quando eu aciono o meu cami, ele deixa passar. Quando eu solto, volta, ó. Quando eu seguro, ele permite que o meu ar chegue no atuador, tá? Quando eu soltar, o meu sistema corta o ar para o circulador, ele corta o ar para o meu atuador e ele volta, tá? Então, pessoal, percebam, tá? Que tem uma mesma válvula, tá, pessoal? A gente pode fazer ligações diferentes com ela. Ó, Ô, professor, mas no caso, igual o primeiro exemplo que você deu, que você colocou no 2 e ficou livre, mudaria o nome ou não? não. O que define o nome? Número de vias. Certo. Quantas vias tem? Ah, 3. tem Isso daqui, 3. ó, é uma informação adicional. 3. Ah, Quantas posições tem? 2 Acionamento é por quê? pelo CAME, E o retorno? pela mola. Não muda. A válvula é a mesma. Mas aí ela seria normalmente aberta, então, no caso. Ele é normalmente aberto, tá? É que a aplicação dessa válvula normalmente é assim, tá? Normalmente ela entra no 1 e sai pelo 2, tá? O que eu fiz ali, pessoal, foi mais para mostrar para vocês que eu posso fazer a ligação diferente, tá? Ah, Mas demorou. a ligação normal dela é assim. Então, Beleza. olha só, pessoal. Olha aqui, pessoal. Essa aqui, ó, é uma mola só. Só que, olha, ela é, ó, NA. Porque normalmente, ó, a posição normal dela, tá? Ela tá permitindo a 1, passagem de 1 para o 2, tá? Então, olha só, para o 1 e para o 2 ela tá permitindo, ó. Então, o meu ar entra aqui pela posição 1, ó, passa aqui por dentro dessa mola e sai pelo meu 2, tá? Quando a gente posiciona o meu cami, ó, o meu cami ele é empurrado, tá? E trava a passagem do fluxo. Então, a utilização dessa fórmula, pessoal, ela é uma normalmente aberta, tá? Eu posso fazer a ligação do outro jeito? Eu posso, mas não é a utilização dela, tá? Porque vocês viram que na ligação do outro jeito, ela não tem o funcionamento de uma válvula, porque ela permite dos dois lados, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu achar aqui, ó. Então, aqui, ó. A válvula que a gente chama de NA, ó. Tá? Então, ó, ali, qual que é a posição normal dela? A posição normal dela, ó, é de 1 para o 2. Tá? Quando a gente... E o meu 3, ó, bloqueado. Tá? Quando a gente liga, ó, quando a gente acionar ela, então, normalmente, ó, normalmente aberta, porque a posição normal dela está permitindo a passagem de ar, tá? Quando a gente vem aqui e fecha, ó, quando a gente aciona ela, a gente fecha,
Por quê? Fecha a entrada aqui no meu 1, ó. A passagem é só da minha 2 para 3, tá? Olha só, mas na minha 2 para 3, tá, pessoal? Na minha ligação de 2 para 3 não faz muita diferença. Não tem passagem de ar aqui. Poderia passar ar, tá? Mas não tem fluxo. Quando a gente solta, ele volta a liberar. O que eu mostrei para vocês naquela hora, pessoal, ó, é que a minha ligação pode ser feita, tá? Teoricamente, ela pode ser feita assim, ó. Ó. E o meu 1, ó, eu vou ligar aqui. Tá? Só que, ó, acionada ou não acionada, ela vai permitir a passagem do ar. Então, ela não está fazendo aqui a função de uma válvula direcional, né? Que é em um sentido permitir a passagem, no outro não. Por isso que o sentido usual dela, pessoal, tá? Sempre entra nos de baixo e sai nos de cima, tá? Então, ó. É uma válvula normalmente aberta. Normalmente ela permite a passagem. Quando a gente aciona, ela fecha. Assim que eu volto, ó, assim que eu vou soltar o meu botão do meu mouse, ó, ela já vai voltar para a posição inicial dela. Tá joia? Então, olha aqui. Então, ó, pessoal, essa é uma válvula aqui que a gente chama de normalmente fechada, normalmente aberta, tá? Porque normalmente ela permite a passagem de ar. Então, aqui, pessoal, a gente pode, ó, válvula direcional normalmente fechada por gatilho, ó. O gatilho, quando ó, a força é feita aqui, ó. Quando fecha, permite do 1 para o 2, tá? Olha só, aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma válvula, ó, 4x2, ó, com acionamento por duplo piloto. Tá? Então, olha só, pessoal. Quando, na posição normal, ó, ele permite ó, que vá do 1 para o meu 2, tá? E do meu 4 para o meu 3. Quando a gente acionar ela, a minha ligação é feita 1, 4, 2, 3. Então, olha só essa válvula aqui, ó, no nosso Festo. Ó. Esse software aqui, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tá? Todo mundo aqui tem a disponibilidade de, se precisar, se a gente eventualmente quiser fazer uma prática, todo mundo aqui consegue disponibilizar. Esse software aqui, ele é bem fácil de achar, tá? Vocês conseguem pegar em um... Desculpa, caramba. Vocês conseguem, se eu mandar o link para vocês, conseguem baixar para a gente fazer a prática online? Ele é um software free, tá, pessoal? A gente consegue, tem várias aplicações dele. Qual Tá instalando já? Pessoal, essa aqui que eu estou usando é a 4.2. A que eu estou usando aqui. Opa. Eu tentei baixar pessoal, mais desculpa, recente, eu caí. aqui, mas é mais recente, tá dando problema para poder instalar. Não, eu vou colocar lá e quem me pedir eu mando um linkzinho que o cara no YouTube ele disponibiliza o software para vocês de uma maneira executável, tá? Pessoal, eu só vou ligar o cabo de rede aqui porque minha internet está meio ruim. Vou ligar um minutinho só. Pessoal, então, ó, vamos lá. Então, olha, a gente tem aqui várias, tá? Funcionalidade para várias válvulas aqui. Deixa eu ver se essa aqui é por botão. Acionamento é assim, ó. Então, olha só, pessoal, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, como exemplo, 2 atuadores aqui, ó. 2 compressor, ó,
Dois atuadores, ó. Então, e aqui a gente vai ligar, ó, pessoal, ó, na minha posição 1, tá? Ó, então, normalmente, ó, da minha 1, ó, qual que é a função normal dessa válvula, ó? Da minha 1, ela vai para minha 2, tá? Então, ó, quando a gente aciona isso daqui, ó, o ar sai da 1 e vai para minha 2. E aciona esse pistão aqui, né? Mas olha só, pessoal, se eu pressionar ele, o que que aconteceu, ó? O que acontece quando eu aciono essa válvula, ó? Eu aciono essa válvula, tá? Ó, agora, ó, a minha posição 1 vai para a minha 4, tá? Então, o meu ar que estava indo para o meu pistão 2, agora vai para o meu pistão 1, ó. Quando eu desaciono, o ar volta para esse daqui. Tá joia? Olha só, pessoal, a gente pode fazer isso daqui, ó. Tá? Esse pistão que a gente está aqui, eu vou falar mais de atuadores depois, tá? Mas ele é um pistão que a ação dele, ó, a volta dele é uma volta. A volta dele é uma volta. Tem uma mola que faz ele voltar, mas a gente tem alguns pistões, ó, por exemplo, esse daqui, ó. Não tem problema. Ó, que quando eu aciono, ó, o retorno dele não é feito automaticamente, mecanicamente por uma mola, tá? Eu preciso de uma linha de pressão que faça ele voltar, ó. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou fazer o acionamento, ó. Então, ó, quando eu aciono, ó, ele vai, tá? Quando eu aciono, ele volta. É o que eles chamam de Pode duplação? vir aqui, ó, pessoal. Oi? Esse pistão é aquele de duplação que eles falam? Duplação, isso, duplação. Tá? Porque a gente aciona ele tanto para ir quanto para, ó, double actions. A próxima aula vai ser só sobre cilindro, tá? Ô, Mas olha, Luiz, oi. lembra aquele negócio da seta que eu tinha falado pra você lá, que eu achei que tava invertida lá? Aham. Era pra acionar um pistão desse que eu tava dando um exemplo. Isso que Um eu tava pistão de achando. duplação? É, Ou isso daqui? Ou direcionar para cada pistão? também, mas o que eu tava referindo é pra duplação, porque ele inverte, né? Por exemplo, você Nossa, precisa que ele o pistão ele inverte, isso mesmo. quando ele tem alimentação na eletroválvula, ele manda avançar o pistão. Quando não tem, ele manda recuar. Isso. Ele Entendeu? manda recuar. Só que no caso desse é com mola, né? O Ó, mola, a própria mola volta, né? esse daqui, ó. Esse Esse- de ação simples, ó. Quando a própria mola faz o pistão voltar, tá? É. Oi, alguém estava perguntando? Para esse pistão de ação dupla aí, tem um determinado limite de válvula, né? De saída, entrada, posição. Tem. Ele tem uma de entrada, tá? E uma de saída. Então, você consegue um acionamento é para fazer ele avançar e o outro é para ele fazer ele recuar. Mas calma aí, pessoal, que a gente vai pistão acionamento é na aula que vem, tá? Então, pessoal, olha só. Então, vocês viram que as válvulas direcionais, tá? Qual que são a função dela, tá? É justamente isso, pessoal. É direcionar o fluxo de ar. Então, essa válvula aqui, se a gente fosse dar um nome para ela, classificar ela, tá? Quantas vias ela tem? 4. 5 vias? 5 vias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria uma 5 barra quantas posições? 2. 2 posições, tá? Então, 5 vias, 2 posições, tá? Retorno por mola. E acionamento por geral e retorno por mola, tá? Olha só, pessoal. Então, aqui, ó. Eu não mostrei para vocês, tá? Que a gente está dentro de válvulas, mas a gente tem válvulas aqui, ó, de 3 posições. Deixa eu pegar uma válvula de 3 posições, ó. Então, por exemplo, pessoal, olha essa válvula de 3 posições aqui, tá? Vamos analisar ela, tá? Ó, bom, a posição 1, ó,
Então, olha só, pessoal, o que acontece? O que funciona, tá? No funcionamento normal de 3 vias é o que acontece no meio, né? O que acontece nessa válvula aqui, pessoal, tá? Quando ela está na posição normal dela? Tá Ela é tudo fechada. bloqueado. Isso, ó. Ela bloqueia, ó. Ela não permite, tá tudo bloqueado, tá? O que acontece, pessoal? Se eu clicar aqui, ó, nesse meu botão da esquerda. Se eu clicar no meu botão da esquerda, ele vem para a posição da esquerda, tá? Se eu clicar no meu botão da direita, ele vai vir para a minha posição da direita. Então, ó, quando eu clico na minha posição da esquerda, o que acontece? Ó, ele permite a passagem de ar para o meu cilindro 1. Quando eu solto, ó, ele está bloqueado. Mas, ó, o ar que está chegando lá continua passando, pessoal. Para eu voltar, ó, eu preciso mandar ele para o outro lado agora, ó. Então, ó, quando eu ligo para cá, ó, ele vai, ó, mas ele, quando eu solto, ele não volta, ó, ele continua permitindo a passagem do fluxo, tá? Ó, eu cliquei uma vez, ó, foi e continuou. Eu quero mandar para o outro, ó, eu tenho que clicar para o outro lado, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem uma infinidade de formas, tá? Ó, até aqui eu só trabalhei com válvulas para vocês, tá? Válvulas de acionamento. Então, olha aqui. Então, aqui, ó, eu só trabalhei com vocês com válvulas de acionamento mecânico, tá? Mas a gente pode ter aqui, ó, uma válvula de acionamento que o acionamento dele é pneumático, ó. Tá. Que o acionamento dessa válvula é pneumático, ó. Então, olha só. Eu não, ó, aqui se eu forçar, ele funciona, tá? Mas olha, quem aciona essa válvula aqui, tá? Vai ser uma parte da minha linha pneumática, tá, pessoal? E aí, isso daqui, ó, pode estar ligado num circuito mais complexo, tá, pessoal? Mas, por exemplo, ó, a gente, como eu falei para vocês, a gente pode usar válvulas para acionar válvula, ó, tá? Então, ó, essa parte aqui do meu circuito, ó, tá? Essa parte aqui do meu circuito, ó, pessoal, tá ligado a outra parte do circuito, tá? Eu só pus uma representação aqui, tá? Mas olha, quando eu acionar esse circuito aqui, eu também quero que mude essa válvula, tá? Então o acionamento dessa válvula vai ser pneumático. Então, ó, quando eu acionei essa válvula aqui, ó, tá chegando o ar aqui, o acionamento dessa válvula é pneumático, tá? Quando eu soltar aqui, ó, não é mais. Ó. Então, ó, o acionamento da válvula, ó, o que está fazendo a válvula acionar aqui, ó, também é uma linha pneumático, tá? A gente tem válvulas aqui, pessoal, que eu falei para vocês, ó, que são válvulas solenoides, ó. Não, essa aqui não é solenoide. Ó, pneumática, ó, válvula solenoide aqui, então, por exemplo, um exemplo aqui, ó, de uma válvula solenoide. Então, quem que vai acionar essa válvula aqui? É um circuito elétrico, tá, pessoal? Normalmente, ó, cadê uma botoeira aqui? Deixa eu pôr aqui, ó. Não. Essa válvula aqui que eu peguei é solenoide mesmo. É que circuito elétrico aqui. Nossa. O exercício vai passar hoje, vai entregar hoje ainda. Isso, calma que vai dar tempo. Não é grande exercício, não. Aqui, pessoal. Aqui, essa aqui, por exemplo. Ó, então, aqui, essa válvula aqui, ó.
Enfim, acionado por um circuito elétrico, tá, pessoal? Depois tem que ver aqui o ligação elétrica aqui, como é que a gente faz mesmo, tá? Mas essas válvulas aqui, pessoal, todas feitas por circuitos elétricos, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Então essas são as válvulas direcionais, tá? Válvulas direcionais, pessoal, elas, o próprio nome dela fala, elas direcionam, tá? A minha passagem de ar, tá? Olha só, pessoal, mas a gente tem, como a gente falou lá no começo, tá? As válvulas, elas são divididas em válvulas. Ó, mais um exemplo de válvula direcional, ó. É uma válvula de 5 vias e 2 posições, tá? Olha só. A gente tem também, tá? Um tipo de válvula que a gente chama de válvula auxiliar. Pessoal, uma válvula auxiliar, tá? É uma válvula que ela faz um relacionamento lógico, tá? Ou seja, pessoal, são válvulas lógicas, tá? Que elas fazem a lógica ou a lógica E. Todo mundo sabe como que funciona a lógica ou e lógica E, pessoal? Lógica booleana ou lógica booleana E? Não. É assim, pessoal. Olha só, essa válvula, tá? Então, ó, deixa eu. Então, ó, a gente tem, ó. Então, deixa eu me adiantei aqui. Depois eu explicar o e aí, tá? Ó, mas essas válvulas auxiliares, pessoal, são válvulas que auxiliam ou complementam a sequência de um comando de uma máquina, tá? Elas não interferem na sequência de funcionamento do equipamento, mas elas podem determinar algumas condições de segurança, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui, ó, a válvula de retenção. A minha válvula de retenção, pessoal, ela é uma válvula que permite a passagem, ó, em um sentido, tá? E bloqueia no outro, tá? Então, olha só. Vamos ver um exemplo de uma válvula de retenção aqui. Então, pessoal, esse circuito aqui que a gente já desenhou, ó, vou usar ele agora. A válvula de retenção é a própria que usa na entrada do compressor, né? Que você vai só alimentando o ar. Isso, ele só alimenta, ele não sai, ó. Eu vou pôr aqui, ó, pessoal, tá? Nessa linha aqui, ó, eu vou pôr uma válvula de compressão, ó. Desculpa, uma válvula de contenção, ó. Então, olha só, eu fiz essa, ó. Nessa ligação que eu fiz aqui, ó, tá? Então, ó. Ó, ele tá permitindo a passagem, tá funcionando, ó. Ele permite a passagem em um sentido só. Então, o meu ar passa e fica aqui, tá? Olha só, pessoal. Quando o meu ar comprimido que estava aqui, quando a mola volta, ó, ele volta, ó, e ele é expulso, tá? Ó. Ele é expulso aqui, ó, ele é gasto aqui, ó. Então, ó, um exemplo nesse aqui, ó. Ó, o meu ar, ó, ele foi e entrou na minha válvula, tá? Quando eu soltar essa minha válvula, tá? A minha mola vai fazer o meu pistão voltar, o meu pistão voltando, o ar que estava lá dentro, ele vai voltar e vai ser gasto aqui no meu 3, ó. Então, o ar que estava aqui voltou, ó, e foi gasto aqui, tá? Então, ó, por isso que ele passa nesse sentido, ó, para ele poder sair e ser gasto, tá? Olha só, pessoal, eu coloquei essa válvula de ativação aqui, ó, tá? Quando ele vai voltar, essa válvula só permite passar em um sentido, tá? Não permite passar no outro sentido, ó. Só permite passar de 1 para 2. Então, o ar aqui, ó, ele vai ser empurrado pelo meu pistão, mas essa válvula está impedindo que o meu ar saia. Então, o pistão fica sempre ativado, tá? Então, essa válvula que a gente chama de válvula de bloqueio ou válvula de retenção, tá? É uma válvula que permite a passagem num sentido, mas no outro. Deu para entender, pessoal? O funcionamento dela? Hein? Deu. Deu sim? Olha só, a gente tem outra válvula aqui, pessoal, tá? Que é a minha válvula de retenção
pilotada, tá? Esse é o exemplo dela aqui. Por quê, pessoal? Essa válvula de retenção pilotada, tá? Ó, eu vou... Não, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos trocar essa válvula de retenção simples, tá? Para uma válvula de retenção pilotada, tá? Então, ó. Então, pessoal, a válvula de retenção pilotada, a priori, ó, ela tem, ó, o mesmo sentido da outra, ó. Ela permite num sentido, mas não permite no outro, tá? Só que olha só, essa mola aqui, pessoal, eu posso vir aqui, ó. Aqui, cara. Deixa eu fazer uma ligação. Essa mola aqui, ele tem um acionamento aqui que a gente pode desligar ela, tá? Por isso que a gente fala que ela é pilotada, ó. Tá vendo que ela tem uma entrada aqui, pessoal? Nessa entrada aqui, ó, a gente consegue... Não. A gente não consegue fazer esse ponto de ligação. Eu teria que colocar um outro pressurizador aqui. Um outro ponto de... Bom, pessoal, é que eu não vou conseguir manter essa aqui acionada. Na verdade, até vou. Vou ter que fazer um circuito mais engenhoso aqui, ó, pessoal. Então vamos lá, ó. Deixa eu pôr aqui outro compressor, tá? Duas válvulas on-off. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó, pessoal. Então, ó, essa válvula aqui, ó, essa válvula aqui, ó, ela está funcionando como uma válvula normal, ó. Está funcionando como uma válvula de bloqueio normal, tá? Mas olha só, pessoal, ó, essa válvula aqui, ela tem um acionamento pneumático, tá? Então eu acionei ela, ó. Então essa minha válvula de bloqueio aqui, ó, tá? Ela tá funcionando, tá? Se eu acionar ela, pessoal, eu posso resetar ela, ó. Viu? Eu resetei ela, ó. Eu mandei um comando, ó, ela voltou, ela parou de funcionar, tá? Então ela é pilotada, pessoal. Por que a gente fala que ela é pilotada, tá? Porque a gente consegue, tá? Desarmar ela. Essa daqui não, ela aceita num sentido e não aceita no outro. Essa daqui, ela tem uma operação normalmente, tá? Ela tem uma operação que normalmente ela aceita num sentido e não aceita no outro, tá? Mas se a gente fizer um acionamento nela, ela volta para o meu sentido original. Vocês entenderam, pessoal? Ambas são válvulas de retenção, tá? Só que uma a gente não consegue cancelar o funcionamento dela, outra a gente consegue. Pessoal, olha só. A minha simbologia ou, tá? O que significa essa minha simbologia, uma válvula ou, tá, pessoal? Uma válvula ou, ó, ela vai entrar, ó, duas conexões, tá? Mas ela só vai permitir, só vai poder funcionar uma de uma vez. Então, olha só. Bom, vamos... Então, olha aqui, pessoal. Vou pegar aqui uma válvula ou, ó. O símbolo dela é essa daqui, ó. Então, eu vou ligar aqui, ó. Essa daqui. E eu ligo aqui, tá? Ó, e eu tenho um outro circuito aqui, ó, pessoal. Tá? Ó, vamos pôr aqui uma válvula.
tá? Então, ó, eu vou dar play aqui, ó. Então, olha aqui, pessoal, ó. Percebe, ó, que as duas estão acionadas do mesmo jeito, tá? Mas essa bolinha aqui, ó, não permite a passagem daqui, tá? Olha só, quando eu desligar... Peraí, deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar essas válvulas aqui, pessoal, para vocês acompanharem aqui. Aqui, ó, como normalmente fecha. Ó, então eu tenho, pessoal, dois circuitos diferentes, tá? Que estão acionando esse pistão aqui. Tá? Eu tenho dois circuitos diferentes acionando esse pistão. Mas olha só, se eu acionar esse daqui, ó, ele aciona, tá? Se eu acionar esse daqui, ele também aciona. Então, qualquer um dos dois, uma válvula ou, é quando basta qualquer um. Basta, ó, esse meu circuito 1 ou o meu circuito 2 está funcionando, tá? Para eu poder acionar a minha válvula, tá? Então, uma válvula ou é quando dois circuitos vão ser ligados a um atuador e qualquer um dos dois que esteja acionado, acionam esse atuador, tá? Aí a gente tem aqui, pessoal, a válvula E, tá? E é a última válvula que eu prometo que eu vou falar para vocês hoje, depois eu vou passar o exercício, tá? A minha válvula E, pessoal, tá? Ela é uma válvula, tá? Mesma situação, dois circuitos acionados, um atuador. Só que para o meu atuador estar funcionando, não pode ser um circuito ou outro. Tem que ser e. Os dois, tá? Tem que ser um circuito e outro. Então, olha a minha válvula aí, ó. Então, a gente liga aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para eu poder fazer o acionamento. Então, olha esse daqui, pessoal. Ó. Aqui. Opa, deixa eu ver. É que é. Então, vamos lá. Ó. A minha válvula E, tá? Então, olha, eu acionei o meu circuito 1, tá? Só o meu circuito 1 acionado não ativa a minha válvula, tá? Eu acionei aqui, ó, o meu circuito 2, tá? O meu sistema aqui, meu circuito pneumático 2. Só essa parte aqui, ó, não aciona a minha válvula. Agora, se os dois tiverem, se estiver chegando ar nos dois, ó, aí ele aciona, tá? Então, ó, só um funcionando, ele não ativa. Para meu atuador ativando, ó, tem que estar essa parte acionada e esta parte acionada, tá? Então, quando é ou, basta uma das duas, tá? Quando é E, tem que ser as duas acionadas. Deu para entender, pessoal? Até agora, até essas válvulas que eu trabalhei, válvulas direcionais e válvulas auxiliares. Alguma dúvida em alguma das válvulas, pessoal? Eu não. Não? Então, olha só. Agora, tá? Eu vou deixar aberto até 10 horas. Essa avaliação, pessoal, é uma avaliação. Deixa eu abrir aqui, ó, tá? Ela faz parte da nota parcial, tá? Mas ela também já ajuda a estudar para a prova, tá? Que nossa prova já está chegando, ela é daqui 2 semanas. A gente tem mais 2 aulas e já tem a prova, tá? Então, olha só. Pessoal, então, ó, vocês vão colocar endereço, nome completo,
São 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, tá? Da matéria que a gente estudou até hoje. Não é da matéria de hoje, da matéria que a gente já estudou, tá? 6 perguntinhas, tá? O link para esse formulário aqui tá lá no Luiz, mas AVE. hoje é a primeira aula que eu tô assistindo essa matéria. Pode pesquisar, cara. Porque É, tá a acertando Bíblia, minha grade as coisas. Tá? Não, mas pesquisa lá então, tá? Ó, pessoal, quem não tá com acesso no AVA, tá? Eu vou mandar esse link agora por e-mail. E aí, espera um minutinho. Ó, o pessoal que já tá com acesso no Lava, pode ir lá que já tá aberto, tá? Eu vou ficar aqui até 9h30 para tirar possíveis dúvidas, tá? O pessoal que não tá com acesso no AVA, eu vou perguntar o e-mail agora que eu vou enviar para vocês o link por e-mail, tá? Quem que tá sem acesso no AVA, pessoal? Vocês conseguem levantar a mão aí? Tem um botãozinho que é levantar a mão. Levanta a mão que eu vou perguntando o e-mail de um por um aqui para mandar. Tá? Então, peraí, Lucas. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu escrever. Então, vai lá. Qual que é o seu e-mail, Lucas? Meu sobrenome, .lucas@gmail.com. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. Barzagli. Gli. Ah, eu tenho seu e-mail aqui. Barza.lucas@gmail.com. Você já me Isso. mandou e-mail, eu tenho ele aqui. Fechou. Mais alguém, pessoal? O resto, todo mundo está com acesso ao portal? Eu tô precisando que o portal não tá abrindo agora. Então manda aí. Qual que é o seu e-mail? Alisson S. Rodrigues. Alisson S. Rodrigues. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. Uhum. 1@gmail.com. Desculpa, cortou. Alisson Rodrigues. Isso, número 1. Desculpa, Isso, o número 1. Número. Sim. E? @gmail.com. Gmail. Isso. Mais alguém quer que eu envie por e-mail, pessoal? Não? Então, ó. Enviei para vocês dois aí, tá? Pessoal, eu vou ficar aqui até 9h30 para tirar dúvida, tá? Mas se você acha que não tem dúvida, quiser sair para fazer professor, isso, pode fazer. Oi. qual sessão que tá? Tá na unidade 2, seção 1. Pós-aula lá. Valeu. Ô, professor, aí pode Oi. escrever normal, Ulisses, e já enviar, né? Isso. Escreve, digita aí normal e envia para mim. Certinho. Depois que você responder tudo, você clica em enviar. Certinho, professor. Professor, tem como você mandar no meu e-mail também? Tem. Peraí, me passa seu e-mail aqui. Deixa eu ir aqui no enviados. Só um minuto. Fala aí para mim qual que é o seu e-mail. Kennler. Como? Kennler. Igual o seu nome aqui? K-N-L-E. Kennler. Tudo minúsculo. Gabriel. 68@hotmail.com. 68@hotmail.com. Valeu. Pronto. Enviei, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui.